Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me acompanham, comunidade acadêmica, colegas técnicos, alunos, professores e demais interessados no tema liberdade de expressão. Me chamo Felipe Marques, sou conselheiro da Universidade Estadual da Paraíba, técnico administrativo, conselheiro no período eleito para o período de 2019 a 2021 e venho tratar com vocês uma questão específica acontecida na última reunião do Conselho Universitário da UEPB, na reunião extraordinária acontecida no dia 7 de maio às 9 da manhã. Nessa presente reunião foi tratada especificamente no início uma questão de ordem, uma proposição da conselheira Juliana Marques, que solicitou a retirada de uma fala minha na última reunião do Conselho Universitário em 2019, em novembro de 2019, onde eu falava no tema específico que se tratava a resolução do processo de entrada para refugiados na Universidade Estadual da Paraíba. Nessa questão, eu fiz um discurso defendendo essa medida acertada da universidade e fazendo algumas ponderações a algo que estava no contexto da situação. O contexto dessa situação, na Paraíba especificamente, a maior quantidade de refugiados, que soma em torno de 130, creio que já tem aumentado de novembro para cá, 130 venezuelanos, né? E que é o alcance maior dessa medida, dessa resolução. E eu fiz uma abordagem falando sobre o que causava essa situação, né, desse pessoal. Importante para que a gente entenda o contexto e que a gente exponha essa medida acertada da universidade para a comunidade acadêmica. E eu falei naquela questão, naquela situação, que era uma medida acertada e que isso se dava, essa situação acontecia devido à crise humanitária causada pelo regime ditatorial socialista de Nicolás Maduro na Venezuela. E falei que isso era apoiado por partidos de esquerda, lamentavelmente, no Brasil. Dentre eles, o principal partido, que é o Partido dos Trabalhadores, o PT. Eu afirmei fatos, eu não desinformei ninguém. Eu apenas coloquei constatações. Da mesma forma que existem regimes ditatoriais de esquerda, existem também regimes ditatoriais de direita. E todo regime de exceção ele deve ser combatido, ele deve ser criticado. E é inadmissível, assim como há uma crítica concreta, né, de pessoas que apoiam medidas como o AI-5, que foram medidas de exceção e que devem ser repudiadas. Essa também, não se pode não se pode aceitar que pessoas e que partidos, instituições venham se posicionar favoráveis, e tem todo o direito de se posicionar, e não serem criticados. Faz parte da democracia, tanto a liberdade de expressão, de se falar o que quer e também de se ouvir o que não quer.
Diante dessa situação, eu fiz a minha fala, né, ficou registrada na ata, no livro de ata, que foi tratado essa sugestão da conselheira Juliana Marques, na reunião do dia 7, onde ela se manifestou da seguinte forma, da seguinte maneira. Ela disse que liberdade de expressão nenhuma deve favorecer que a instituição regulamente a propagação de um mal deste período que é a desinformação. Em momento algum eu desinformei ninguém. Eu tenho toda a responsabilidade como pessoa e como conselheiro eleito de checar as informações que eu passo para a comunidade. Então, são informações verídicas que podem ser constatadas em qualquer site, e eu posso até citar aqui. No site do PSOL, por exemplo, dia 31 de julho de 2017, tem uma nota de solidariedade ao regime de Nicolás Maduro com o seguinte tema, com o seguinte texto: toda solidariedade à Revolução Bolivariana. É o tema, o que diz nessa nota do PSOL. No 23º encontro do Foro de São Paulo, que aconteceu na Nicarágua, que é um encontro de partidos de esquerda da América Latina, né, o maior encontro, houve, na resolução dessa reunião, um texto onde vários partidos apoiaram a elaboração de uma nova Constituição que amplia os poderes de Nicolás Maduro. No site do PT e dirigentes do PT, né, apoiaram esse regime com notas oficiais. Então, qualquer pessoa pode entrar na internet e verificar essas minhas informações. Então, esclarecendo esse primeiro ponto. Em relação propriamente à liberdade de expressão, teve algumas falas, a fala da procuradora da Universidade Estadual da Paraíba, que diz o seguinte em relação a esse tema: do ponto de vista legal, a liberdade de expressão deve ser radicalizada numa democracia. Inclusive, atualmente, o entendimento das cortes superiores é de garantir o direito de fala sempre e de responsabilizar, se for o caso, aquele que fala, sobretudo o que desinforma. A Juliana Marques ainda fala, né, sobre a questão do instrumento de propagação de desinformação, com as palavras dela. E, finalmente, o reitor, que é o presidente do Conselho Universitário, tem a sua fala nesse episódio. Ele diz o seguinte, abre aspas: ocorreu por uma falha da presidência do Conselho que reitor que rigorosamente não deveria permitir e fechar o microfone e cessear a fala de quem, em qualquer circunstância, abusa do espaço de fala. Complementando ainda ele, abre aspas: este presidente não cometerá mais esse tipo de erro, de permitir que pessoas abusem da reunião, do espaço de fala e possam se manifestar com qualquer tipo de conteúdo, independentemente daquilo que está previsto no papel de cada um e no papel deste conselho. Isso tudo está gravado na última reunião no YouTube e vocês podem conferir aquilo que eu estou dizendo. Então fica claro essa situação. Situação fica clara de tentativa de cerceamento ou de pelo menos intimidação
de palavra, de direito de liberdade de expressão. A nossa Constituição, ela diz claramente no seu artigo 5º, inciso 4º, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Uma famosa escritora, né, que escreveu a biografia do Voltaire, Evelyn Beatrice Hall, ela diz que posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Não se pode relativizar um direito tão fundamental previsto em nossa Constituição. Eu diria que é um direito humano, que é o direito de livre expressão. Não vão me calar. Sempre o que eu falo é baseado em fatos. Eu não espalho nenhuma desinformação. Tudo que eu falo é muito... Eu estudo aquilo que eu vou dizer antes de falar. Tenho muito cuidado com isso. E sendo um assunto que seja dentro do contexto de algum debate, de alguma proposição no Conselho Universitário da UEPB, eu vou me posicionar. Eu vou falar. E não vão me calar. Não se trata de direita ou esquerda. Se trata de direito de liberdade de expressão. E isso, para mim, não se pode relativizar. Porque quando se relativiza o cerceamento da palavra de alguém, vamos começar a ter um regime de exceção. E não é isso que queremos no Estado democrático de direito como é o nosso. Por nenhum dirigente, por nenhum prefeito, governador, presidente, ninguém pode cercear isso. Que possamos refletir sobre esse tema. E que isso possamos sempre estar vigilantes. Ok? Um abraço.